Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a doutrina social luterana, também conhecida como teologia dos dois reinos. Bom, vamos lá. A teologia dos dois reinos, ela não está muito certa nesse nome, né? Teologia dos dois reinos. Isso foi dado no século XX. Antigamente não se nomeava essa doutrina, mas seria, no caso, a doutrina das duas mãos do reino. É um reino só, Deus só tem um reino, mas ele governa de duas formas diferentes. Na sua mão direita está o evangelho, está as coisas espirituais, a palavra de Deus, está a conversão, está a regeneração, as coisas concernentes à vida espiritual do cristão. Na sua mão esquerda, Deus governa o universo, a criação, o mundo, o Estado, a família, a economia, essas coisas estão na mão esquerda de Deus. Na mão direita é um reino que o reino da mão direita, ele é um reino governado pelas escrituras. Deus deu a Bíblia para que nós possamos ler e entender o seu plano de salvação, o seu plano para nós, aquilo que Deus quer que nós saibamos. No reino da mão esquerda, esse é um campo dominado pela razão. O ser humano recebeu de Deus a razão para que ele possa usufruir e governar as questões concernentes à vida material, a família, o Estado, a economia, etc. Muitos hoje querem misturar os dois reinos, querem usar a Bíblia para governar o Estado, sendo que a Bíblia não dá essas diretrizes governamentais. No Velho Testamento temos leis civis com relação aos pobres, leis civis com relação à vida sexual, temos leis civis em relação a muitas coisas. E isso nós não temos na nova aliança, isso já passou, isso já não está mais vigente para nós, né? Nós não somos israelitas que saíram do Egito, nós não temos a Torá como sendo a nossa lei civil. Nós temos a razão para pensar nisso. Então, quando muitos evangélicos falam que o capitalismo é um sistema de Deus, que nem a gente vê muita gente falando na igreja hoje, ou mesmo o socialismo, ou qualquer sistema, dizem que é um sistema de Deus e o outro sistema não seria de Deus, isso está errado. Além de anacrônico, porque a Bíblia não fala nada sobre capitalismo ou socialismo, isso também não é teologicamente correto, porque nós temos a razão para definir isso. Então pode ser capitalismo, pode ser socialismo, ninguém deixa de ser cristão por apoiar esse tipo de coisa. Mas a partir do momento que ele diviniza esse tipo de coisa, dizendo que isso é a vontade de Deus, aí ele está usando o nome de Deus em vão e a palavra de Deus está sendo deturpada. Nós podemos pensar pela razão, por exemplo, nós temos, né, a Bíblia fala para nós armarmos os pobres. Então, como é que nós vamos cuidar dos pobres? Então, existem sistemas para isso. Existe, por exemplo, a social-democracia que acredita que o governo tem que cobrar muito imposto e reverter isso para a vida pública. Isso é uma forma racional de pensar. Outros já acreditam no liberalismo, né? No liberalismo econômico. O Estado não se envolve com as questões do pobre e o pobre tem autonomia para buscar a sua ascensão social. Esses são formas que a nossa razão pensa em como fazer isso, né? E isso a gente tem essa liberdade, né? Cristo nos dá essa liberdade, o Novo Testamento nos dá essa liberdade. Então hoje tem muita briga, direita, esquerda, Deus é de direita, Deus é de esquerda, e Deus não é nada disso, Deus está acima disso, e Ele nos deu a razão. Nós não precisaríamos ser inimigos do outro porque ele tem um pensamento político diferente. Nós podemos pensar nisso de forma livre e conversar entre nós para que nós possamos chegar num consenso de como desenvolver um modelo político que seja justo para todos, não só para um grupinho de pessoas. Como muitos evangélicos hoje querem dominar o Estado, querem punir as pessoas que não acreditam na mesma coisa que eles acreditam. Eles querem que essas pessoas não tenham direitos a fazerem aquilo que elas querem, porque eles acreditam que é pecado. Nós não temos essa forma na Bíblia de lutar contra o pecado, né? Na época de Paulo e dos apóstolos, você tinha muitos pecados no Império Romano. Em nenhum momento nós vemos na Bíblia um incentivo aos cristãos tomarem o poder para
lutar contra o pecado através do poder. De jeito nenhum. Eles lutavam contra o pecado na esfera espiritual, na mão direita. Na mão direita de Deus nós podemos falar do pecado e ajudar as pessoas a serem libertas do pecado. Na mão esquerda nós podemos fazer o bem, servir o próximo e também coibir o mal, mas através da razão, através da conversa, através da diplomacia, através do amor ao próximo, não brigar com as pessoas e impor as nossas visões. Nós não somos chamados a impor as nossas visões. A doutrina social luterana não tem isso. Eu sei que existiram países luteranos que não seguiram muito essa doutrina dos dois reinos. Países nórdicos, por exemplo, onde o Estado se tornou luterano e as pessoas tiveram problemas se elas não fossem luteranas. Isso não anula a doutrina dos dois reinos. Nós tivemos problemas assim. Muitos acusam os luteranos de, por causa da doutrina dos dois reinos, terem apoiado o nazismo. Essa acusação é malévola, ela é sem sentido nenhum, ela é pessoa que tem má vontade mesmo com o luteranismo, porque todas as igrejas cristãs, a igreja católica, a igreja reformada, aliás, na época a igreja luterana e a reformada eram unidas, geralmente os reformados que fazem esse tipo de acusação, e os reformados também, batistas, todo mundo se envolveu com o nazismo. E isso não foi por causa da doutrina dos dois reinos. Nós não cremos que nós temos que apoiar tudo o governo que tem que fazer. Se o governo faz coisa errada, nós podemos denunciar, ter uma voz profética e falar que está errado, usando a palavra de Deus não para governar, mas para mostrar que está errado e mostrar também pela razão, principalmente pela razão, mostrar que isso está errado. E nós tivemos bons exemplos disso, como Bonhoeffer. Bonhoeffer, ele lutou pela razão e tentou acabar com o nazismo, fazendo apontamentos teológicos e apontamentos racionais em relação a isso. Então, a gente não pode falar de política sem deixar a Bíblia totalmente de lado. De jeito nenhum, nós podemos falar de questões morais com a palavra de Deus. O que nós não podemos é impor isso para as pessoas. Nós podemos usar a palavra de Deus como uma orientação para as pessoas. Olha, sigam isso que vocês vão ser felizes. Nós podemos fazer isso, né? E como um cristão comprometido com a política, um cristão que faz política, ele deveria aproveitar essa oportunidade de fazer política para testemunhar o amor de Deus, o amor ao próximo na política também. Não impondo as suas visões, mas conversando e mostrando as suas razões em relação às questões morais, às questões civis também. Então, a principal regra que nós temos, que orienta a nossa razão, é o amor ao próximo. O cristão, ele pode mexer com política, ele pode trabalhar com política, mas dentro desse amor ao próximo, para que ele possa servir. O cristão tem que servir e não mandar, não dominar. Existem teorias aí como neocalvinismo, teonomia, a teologia do domínio neopentecostal também, que diz que o cristão tem que ter uma posição de domínio, uma posição de governança em relação, mas não administrativamente, mas de imposição da fé, né? Então nós temos que tomar cuidado com essas teologias, porque elas são mentirosas, elas não estão falando a verdade. Então nós temos que fazer a nossa administração pública, fazer política, mesmo como eleitores, mesmo como pessoas que não têm cargo público, dentro dessa premissa de amor ao próximo. Então nós temos aí o reino da mão esquerda governado pela razão e o reino da mão direita governado pelas escrituras. Nós, na igreja, nós perdoamos. Se aparecer um estuprador, por exemplo, na igreja, nós vamos falar do perdão de pecados. Mas na mão esquerda, isso na mão direita. Na mão direita, há perdão de pecados para todo mundo. Mas na mão esquerda, ele vai ter que cumprir as penas e as suas responsabilidades em relação ao seu crime. Então, nós temos essas duas formas de olhar as coisas, né? Essa é a doutrina social luterana. O reino da mão direita de Deus, onde há graça, perdão, salvação, e o reino da mão esquerda, onde Deus pune os malfeitores e Deus usa as pessoas, inclusive aqueles que não são cristãos, para governar e administrar a vida pública. Assim, Deus mostra o seu domínio. Deus já está no domínio das coisas. Nós não precisamos redimir coisas para que Deus domine, como diz o neocalvinismo, por exemplo. Deus já tem o domínio. Então a gente serve. Nós não dominamos, nós servimos as pessoas porque nós sabemos que Deus já está no domínio. E que Deus
condena o pecado na vida pública também. E Deus vai cobrar disso para aqueles que trabalham na administração pública, que não estão desenvolvendo isso com amor ao próximo, com a sua vida cristã legítima, aqueles que estão sendo maus cristãos, como boa parte da bancada evangélica, por exemplo. Deus vai cobrar porque as pessoas estão desonrando o nome de Cristo, jogando o nome de Cristo na lama, né? Então, o apoio acrítico a um governo, por exemplo, tem feito muitas pessoas se desviarem da fé porque acreditam, várias igrejas ensinam que você precisa apoiar o governo para ser cristão de verdade. E aí você vê o governo sendo injusto e você não quer apoiar. E aí a igreja te bota para fora, ou você sai porque você não aguenta mais tanta idolatria com relação a políticos. Então, a mão esquerda ela tem que ser orientada pelo amor ao próximo e pela razão. E a mão direita, pelo amor a Deus e ao próximo também, e pela escritura. Na mão esquerda também há o amor a Deus. Então, nós servimos porque nós amamos a Deus, ok? Então é isso, a doutrina dos dois reinos. Espero que tenha ficado claro. Nós podemos fazer mais vídeos sobre isso. Comenta aí o que você achou. E se você quiser me ajudar, a gente aqui está com dificuldade, né, financeira em relação às despesas que nós temos. Graças a Deus eu posso comprar meus remédios, mas em outras despesas a gente ainda não tem, os remédios da minha esposa, por exemplo, a gente ainda não tem essa cobertura financeira. Então, se você puder me ajudar num Pix de qualquer valor, você pode, vai estar aqui na descrição e também na telinha aqui vai estar minha chave Pix e você pode colaborar com aquilo que você quiser. Ok? Se você não puder colaborar, também não tem problema. Assiste o vídeo e comenta e faça a sua parte também. Deus abençoe. Amém.